Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos tomar um café, uma companhia mais que especial, a psicóloga Manu. Eu já vou chamando ela aqui. Só deixa eu me lembrar como é que faz isso. Feito, pessoal. Pessoal, assim, ó. Cá está. Hoje, essa Já guria é muito foi? competente, ela é muito pontual. Sim. Vamos lá. Nossa, é a pessoa que não se atrasa pro café. Olha que Viu honra. só? Não, café eu tô sempre pronta. Que maravilha. Manu, gratidão. Gratidão pela paciência, né, pela boa vontade também. Né? Acho que a gente bateu muito o santo ali quando a gente resolveu somar a vontade de ajudar o próximo com as ferramentas que a gente ajuda para ajudar o próximo. Né? Eu estou tomando um mate aqui, né? Não vai ser café agora, porque eu também preciso cuidar um pouco da questão da rotina, do sono e tal. Tenho acordado bastante cedo, cerca de 5 horas da manhã. Nós temos um grupo agora que começou hoje, 30 dias de mentoria, e todos os anos eu faço esse grupo. Então é a Alcateia, né, que a gente chama, Uhum. Alcateia do IBV. E aí a gente faz 30 dias de dinâmicas bem cedão. Né? Então eu estou cuidando o café à tarde. Manu, eu já vou pedir para que te apresente. Claro. Antes, eu queria que a gente compartilhasse com o pessoal para lembrar eles, porque como a gente está fazendo num horário que não é tão convencional assim, eu já estou compartilhando aqui com geral. Como a gente não está fazendo num horário que é tão convencional, acaba que o pessoal pode ter até se esquecido. Uhum. Né? Comumente pode acabar vendo o gravado, né? Mas Sim, eu vou dar essa reforçada no envio e aí te convido para tu fazer o mesmo. tô E aí fazendo. a gente Tá? Chamando já uma começa aí galera. para avisar a nossa Tá. tribo. Acho até que eu mandei para ti também. Tu mandou pra mim? Já tô aqui, Bruno. Já tô aqui, tá tudo certo. Então tá. Tem um pessoal aqui. Eu mando para todo mundo até dizer se deu, vai ser bloqueado. Já atingiu o limite. Não, tem uma hora que ele para, que acho que é umas 80 pessoas assim. Sim. Aí ele para. E manda para os perfil profissional e para os pessoal também, porque É, não tem desculpa. morrendo. Manda o perfil da mãe, da tia. Os amigos, os pacientes. Os pacientes até Bom, nem devem me aguentar mais falar, né? Então, nem queria estar escutando, vou dizer assim. não, chega já. Me acomodar melhor. Deu até para perfil de pizzaria, para te ter noção. Mandou, Tá, deu. Agora. ué, né? Já que abusam a Daqui a pouco, função, daqui a pouco rola uma, como é que é, pizza terapêutica. Nós vamos conversar na ué, pizzaria. Poxa, é, por que não? Aí dá bom, hein? patrocinadores. Ia dar bom. Patrocinadores aí. É, uma pizza terapêutica, a gente gosta. Então tá, vou aproveitar e pegar o gancho, né, que tu me pediu pra me Por favor, te apresentar. apresenta. Quem é que Ah, é a Manu? Quem é que é essa a tal de Manu, Manu aí que eu chamei? que é essa tal de Manu, né? A Manu é a Manuela Ávila, psicóloga, né, de formação, tagarela por vocação, adoro uma conversa, então não tinha como recusar esse convite, que a gente passou a projeto, né? Então que essa fala, ela tenha outros espaços, ela tenha outras vertentes, a gente consiga dar continuidade nisso que vai ser tão bacana e tão legal. Até porque a nossa profissão, nas nossas profissões, uma das coisas, né, que a gente se propõe a fazer é divulgar conhecimento, difundir, passar adiante tudo isso que a gente aprende, né? Então vamos lá, sou psicóloga, formada em 2013, então vai fazer 10 anos de formatura agora esse ano. Trabalho no consultório desde então, tá? E a minha área de formação é neuropsicologia, então eu trabalho bastante com diagnóstico, mas faço bastante terapia também na área cognitivo-comportamental. Eu gosto muito de trabalhar com diversas faixas etárias e durante a pandemia surgiu muito a demanda de adultos, principalmente mulheres adultas, tá? Com essa questão de dentro de casa, questão de excesso de convívio com familiares, né? E a gente foi percebendo a crescente de abusos, assim, né? De diversas naturezas durante esse período ali pandêmico e também com a crescente, tá? Da questão da gente viver conectados, celular a todo momento. As terminologias psicológicas, elas ficaram um pouco mais acessíveis, né? E, consequentemente, traz-se mais isso para o consultório, a gente acaba trabalhando. Então, essa é a Manu, psicóloga, trabalho aqui, né, no centro de Pelotas, e acho que é Atende isso. presencial e online. Tendo presencial online. Sou mãe também, acho que é importante falar, mãe solo, é importante dizer, porque isso também, né, a gente escuta bastante coisa, pequenos abusos também ao longo da vida, né, por causa, inclusive, da condição. Então, essa sou eu. Show de bola.
Manu, eu vou fazer uma segunda pergunta, que a primeira acho que não vai valer, tá? Que é para tu te apresentar. Tá. Mas como vai ficar no teu perfil também, só para quem não me conhece, pode ver no meu perfil que tá escrito ali. Uhum. Não, mentira. Eu sou Bruno Vasconcelos, sou hipnoterapeuta e eu trabalho resumidamente trazendo as pessoas do seu recurso adulto. Fazendo com que elas consigam olhar toda a vida que já passou e tudo aquilo que foi motivo de dor, para fazer com que elas se empoderem e façam no hoje uma projeção de um futuro melhor, sem necessidades e manutenções de relacionamentos doentios e qualquer sorte que seja disfuncional na vida da pessoa. Manu, eu ia te perguntar, o que te levou a fazer psicologia? O que deu assim, vou fazer psicologia? Não sei fazer nada hoje, vou fazer psicologia. No ensino médio. O que foi isso? Ali eu no tinha ensino bastante, médio já? No ensino médio eu tinha bastante contato com a psicóloga do meu colégio. Eu sou natural de Dom Pedrito, moro em Pelotas há 15 anos. Então lá na minha cidade natal eu conversava muito com a psicóloga e não por questões de problemas, mas porque eu sempre fui muito de falar mesmo. E aí... Eu era por questão de problema que eu conversava bastante. Eu não, eu gostava muito. E aí um dia falando com ela, né, e ela já fazendo de repente até um perfil meu, mesmo sem querer, ela acabou dizendo que eu tinha jeito, assim, que eu era bastante empática, eu escutava bastante, eu tinha uma calma muito interessante também, que ela se enxergava em mim, e ela me deu de presente uma revista chamada Psicologia, tá? Na época, nem sei se existe mais ainda. E aquilo fez muito sentido para mim, porque eu vim de uma cidade muito pequena, que a psicologia não era muito conhecida, né? Assim, a gente sabe que cidades de interior elas têm ainda muito preconceito, né? Com a questão de saúde mental, resistência. E aí, então, foi muito interessante, porque daí eu comecei a conhecer, fui pesquisar um pouco mais, fui saber mais o que era. Aí saí do ensino médio, e aí na metade do ano vim para Pelotas, fiz o vestibular e, né, cá estou até hoje, 15 anos depois, Acabei ficando. falando sobre isso, inclusive. Que maravilha! Uhum, sim. Manu, então, a ideia que nós temos de fazer essa conversa hoje, na realidade, eu acho que a gente pode falar para o pessoal que fica até o final. É uma ideia que é um projeto de uma coisa maior. Mas eu acho que a gente pode já começar a tangenciar o tema, porque às vezes as pessoas, às vezes não, a maior parte das vezes as pessoas se posicionam para falar de abuso com relação só à questão de abuso sexual, por exemplo. É o que é mais falado, temos né? outras vertentes, assim. Hoje, na questão do consultório, o que tu encontra mais de interpretação ou o que tu encontra mais de questões que o cliente traga para ti? Por exemplo, você chama de paciente, né? É que o paciente se apresente para ti e, de repente, traga... É sempre uma dor parecida, é questão de relacionamentos, tem a ver com alguma questão de relacionamentos homoafetivo ou não, com a questão de preconceito atrelada, algum nível de acamadamento social doentio, ou é uma questão que por mais que a gente entenda que é ampla e plural e bem democrática, todo mundo sofre algum nível, qual é o tipo de abuso que mais se repete, que tem mais recorrência na clínica? Ainda é o relacionamento marido-mulher, tá? Assim, é o que mais chega para mim mesmo. E com todo aquele adendo e cuidado que as pessoas às vezes não têm na presença dos filhos, né? Brigas familiares, recorrência de abuso psicológico, de abuso patrimonial, inclusive, né? Que as pessoas se mantêm numa relação em virtude de não ter a sua própria renda, de não ter um trabalho, de ser reforçado isso constantemente, tu sempre foi sustentada, quero ver tu terminar esse relacionamento comigo agora, isso inclusive na frente dos filhos. Então, a questão do abuso, ela não gera só uma consequência traumática na pessoa que escuta, na vítima, no caso, mas também toda a rede que está ali na volta, inclusive os filhos, né, escutando e presenciando essas recorrentes violências, né. Essa questão do abuso, quem é que procura mais? É o homem ou a mulher que procura para relatar? E eles procuram já relatando de primeira, assim, ou eles fazem mais uma voltinha, trazem alguns paliativos de sofrimento antes, assim? Normalmente quem chega mais são mulheres mesmo, tá? Mesmo que mulheres também possam ser abusadoras, acho que é importante a gente falar isso. Sim. Mas normalmente são mais mulheres que procuram. E como a maioria das questões são abusos psicológicos, e o abuso psicológico ele é muito velado, ele é muito difícil de tu, né, identificar de cara, então a gente acaba tratando inicialmente umas outras questões, outros problemas, e aí quando tu vai te dar conta, a origem disso tá ali atrelado ao abuso. O abuso sofrido, né, principalmente pela questão conjugal. Mas tem outras formas, né? Tem familiar, por exemplo, tá? Já chegaram casos de adolescentes, por exemplo, que os pais eram extremamente abusadores, né? No sentido de aqui quem manda sou eu, tu tem que fazer tudo que eu tô te falando, independente de uma explicação, independente da tua vontade. Tem também a questão de trabalho, já atendi questões de assédio moral, né? Assim, abuso
de não interessa se é final de semana, eu vou te mandar uma mensagem, eu vou te procurar, tu vai ter que me atender porque eu sou teu chefe. Né? Então, o abuso ele vem disfarçado de muitas justificativas, de muitas coisas. Então, por isso que ele é muito difícil de tu identificar logo de cara. Mas a gente vai, né, com a questão da experiência clínica, da técnica, a gente vai achando esses centros. O que tu percebe mais em relação à questão? As mulheres elas vêm mais objetivas em relação ao abuso? Ou tu acha que ainda existe uma máscara social que é colocada, por exemplo, aquela questão que eu falo de ressignificação doentia, né? A pessoa tenta compensar, por exemplo, até bem pouco tempo atrás fiz um post sobre isso, me bate, mas sustenta a casa. Me trai, mas me leva para a Europa todos os anos, sabe? Uma compensação que é doentia, que é um nível de compensação que não é saudável, que não é funcional. Existe, tu percebe isso muito ou de repente as mulheres já venham hoje em dia mais objetivas em relação a isso, percebam e já venham... É que na verdade essa compensação, a gente tem que ter um cuidado quando fala nela, porque muitas vezes ela é a manutenção do ciclo do abuso, da violência, tá? E ela não acontece de uma forma clara. Então, o que acontece? O ciclo de violência, de abuso, ele tem 3 fases, tá? A questão de tensão, a questão de explosão e depois, por fim, a lua de mel, que a gente chama entre aspas, tá? E o que é essa lua de mel? Vamos por partes, né? O que é a tensão? A tensão é a explosão, antes é o período pré-explosão, na verdade, que a pessoa culpabiliza a vítima pela atitude que está tendo abusiva. Tu me fez fazer isso, tá? Aí, não contente com essa fase já de humilhação, de terceirizar a culpa, vem a explosão. E se a explosão não vem manifestada através de violência física, socos, pontapés, enfim, ela vem através de sinais. Dá soco na parede, grita muito dentro de casa, quebra objetos, diz que vai sair, faz vários tipos de violência. E por fim, a lua de mel, tá? Eu não quis fazer isso, me perdoa, toma aqui um presente, e aí se mantém. E o que acontece? Esse ciclo também é mantido porque violência recorrente, ela causa, sim, deixa muitas marcas, tá? E essas marcas, elas, de certo modo, fazem com que a pessoa vá se enfraquecendo enquanto sujeito. De que forma? Eu não sou válida, eu não sou necessária, só essa criatura que me ama mesmo. Esse relacionamento narcisista a receita difícil. De bolo, né? Exatamente. Então a pessoa vai se invalidando, vai se enfraquecendo enquanto sujeito, e aí o que ela pensa? Só essa criatura para me amar. Então é por isso que, de certo modo, vai se sustentando esse ciclo. Vai sendo a manutenção desse sofrimento, né? Exatamente, a manutenção do sofrimento. E aí até escrevi uma questão aqui pra gente trabalhar juntos, né? Que é a questão do quanto isso é reforçado, inclusive, socialmente, tá? Esse ciclo, né, da violência, através daquelas questões em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, por exemplo, né? Ela tá ali e gosta de apanhar. Cara, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de se manter num ciclo de violência. Às vezes a pessoa não enxerga e às vezes é o único modelo que ela tem de relacionamento. Então, como é que ela vai quebrar? Como é que ela vai quebrar um ciclo que ela tem como se fosse... De repente se criou naquele meio, né? Então ela só está reproduzindo. Exatamente. Eu tenho um professor de consciência sistêmica que ele fala que a pessoa é como se fosse um encaixe, assim. E aí, enquanto ela não passa por transformação, por aprendizados, por amadurecimento, ela sempre vai encontrar pessoas que se encaixem naquelas mesmas patologias que ela está predisposta a manifestar ou a sofrer. Que Grodeck, da psicossomática, fala sobre... como se fosse... Esqueci o termo agora. Ele fala como se fosse de... Não é questão de alternância somática, mas ele fala como se a pessoa sempre tivesse predisposta a reviver ou fazer manutenção dos traumas daquilo que ela não tem concluído na infância. Né? Então, todo tipo chama de crenças na psico, né? As crenças... Sim, aí na cognitivo-comportamental chama de crença central, acho que né? E é outra coisa. E na psicologia a gente chama de crença, e no dia a dia a gente chama de karma, de dedo podre, né? Na verdade, isso aí a gente precisa analisar muito a fundo numa terapia. Só quando tá bêbado ou bêbada. Exatamente, né? Porque aqui a polaridade é meio a meio, assim. O que eu atendo de homens e mulheres na questão do abuso é 50-50. Né? Tanto homens quanto mulheres reportam né, a questão da percepção do abuso. E às vezes um post que a gente faz com que alguém vire uma chavezinha, um compartilhe com o outro, isso é muito legal. Exatamente. E agora até vou aproveitar um gancho também que tu falou, né, que a gente... Aí tu atende 50-50. Eu aqui é um pouco mais mulher do que homem, tá? Mas quando vem, no caso de homem relatando sobre abuso, normalmente é com relação ao abuso psicológico, tá? Ou abuso tecnológico, que é um termo novo, né? Dada a questão da recência da tecnologia na vida da gente. O abuso tecnológico é aquela fala clássica que é: por que tu tá online e não tá falando comigo? Né?
que tipo de coisa tu está postando, né? Enfim, isso tudo também já demonstra uma tentativa de controle e coerção daquela pessoa ali, para que ela se sinta enfraquecida e, consequentemente, né, ache um espaço naquela relação para que ela se torne o centro da vida da outra pessoa. Né? Então, isso está sendo bem crescente também aqui da gente escutar esse tipo de comentário, né, em virtude de que a tecnologia é muito recente, está todo mundo ainda tentando se adaptar ao que de fato a gente pode usar, o que de fato são normas, inclusive para relacionamentos, nas redes sociais a gente sabe que termina muito casamento também. Então, esse tipo de filtro a gente está tendo que usar, inclusive para mostrar para as pessoas que privacidade é importante, confiança é importante, tudo isso é muito importante de se ter antes de entrar numa relação. A questão dos homens que eu percebo que procuram em relação à violência, eles já vêm muito prontos, assim. E normalmente de relacionamentos com algum nível de narcisismo, né? E o que eu percebo da objetividade que eles trazem, às vezes não, eu consigo perceber que eles vêm com mais disposição para falar. Isso talvez antes da pandemia eu não encontrasse, o meu público era 95% feminino. Depois durante a pandemia começou a ficar mais mesclado, né? Ainda mulheres procuram muito mais, né? Mas hoje eu posso dizer que eu estou meio a meio assim, na questão de clientes e em relação ao abuso também, meio a meio. O que eu percebo da questão do abuso quando são os homens a relatar é que talvez eles venham muito direto. Cara, coisas estranhas aí, eu acho que está acontecendo tal e tal coisa, né? E eles começam quase que a trazer todos os ingredientes para aquela nossa receita de bolo, né? Que configura, né? Ó, isso aqui está cabendo exatamente na caixinha de um abuso financeiro, um abuso emocional, psicológico, né? Alguma questão, né? Até do trabalho, né? Mas, num geral, eles já vêm meio que como se já sabendo, né? Porque já pesquisaram, porque já passaram por alguma questão, né? E eu percebo mais as mulheres vindo como se fosse tentando fazer essa questão paliativa, de manutenção, de fazer essa ressignificação um pouco disfuncional, né? De achar que não, mas é o pai dos meus filhos, ou é minha companheira de muito tempo, né? Porque por mais que seja equalizado isso, e quando a gente percebe também a questão olhando para a questão de abuso sexual, na fase adulta, a gente acha que tem uma certa disparidade, né? Mas dependendo da onde tu for fazer as pesquisas e as fontes, tu percebe que existe quase que, claro que as intenções, as intencionalidades, nada justifica isso. Nenhum tipo de abuso é justificado. É uma manifestação doentia de uma pessoa que tem uma ferida emocional muito grande e que ela replica aquilo, né? Porque toda a pessoa que foi abusada é como se ela tivesse dois formatos, né? Evan Grodeck de novo, né? Ela pode manifestar sendo um abusador ou sempre sendo uma criança submissa ou uma criança adaptada à submissa, né? Que chama. Vai ser sempre abusada. Uma pessoa que vai sempre se colocar à disposição, mesmo que subjetivamente, né? Não objetivamente, não conscientemente, de pessoas que vão aparecer ali no momento da vida dela para acabar, de alguma forma, causando algum dano, algum tipo de abuso, né? Tu percebes essa questão já em menores, por exemplo, alguma questão de abuso, abuso que eu falo mais a questão emocional agora, assim, tipo, relacionamentos, namoricos, que tá bem comum de acontecer online, que pessoas que nunca se viram e estão namorando, super sério. As pessoas estão pequenininhos, a gente já vê as crianças. Ui, não sei se foi a minha agora. Deu uma travada. Deu uma travada. Tu parou pra mim, mas eu tava me mexendo normal. Mas pode... Tá, então acho que era a minha internet. Tá, não, na questão, assim, de colégio, tá, por exemplo. Desde muito novinhos, eles já têm aquela questão da possessividade natural da criança, do que é meu, né? E aí eles já passam isso pras amizades, no sentido, tu é só minha amiga, tu não pode ser amiga de mais ninguém, tá? E isso é muito difícil de trabalhar, porque é também uma forma velada. A criança, que teoricamente, claro, a gente não pode chamar a criança já de abusadora, mas a criança que tem esse perfil, né, de ser um pouco mais incisiva com a outra... Possessiva também, né? Exatamente. Ela faz isso de uma forma muito sutil. Ela não faz isso na frente de um adulto que possa já dar uma correção. Ela faz isso para outra criança. E a outra criança, como a gente estava falando de perfil, ela pode ser já mais retraída e não se sentir forte o bastante para pedir ajuda para outra pessoa, para comentar com outro amigo, ou até mesmo chamar um adulto responsável que esteja ali presente. E tu falou uma coisa muito interessante, que é a questão desses relacionamentos atuais, tá? Existem os relacionamentos atuais que são à distância mesmo, em virtude, né, do encurtamento de distância através da tecnologia, mas também tem os relacionamentos que são de jovens, muito jovens, né, no caso, 12, 13 anos, que estão se relacionando. E como os pais limitam o tempo de interação presencial, eles acabam se tornando
dependentes, né, de chamadas de vídeo, de ligações e tudo mais. Então, há aquele outro processo de, por exemplo, assim, tu não pode me ver hoje. A gente tá namorando, tu não pode me ver hoje porque minha mãe não deixa, a gente só vai se ver na sexta-feira. Então, eu vou acordar, já vou fazer uma chamada de vídeo contigo. Então, eu vou tomar café da manhã contigo, eu vou escovar os meus dentes contigo, eu vou tirar uma sonequinha da tarde contigo, tu tem que ficar me olhando, tu não pode desligar essa chamada. Né? E se tu tá fazendo alguma outra coisa, tudo bem, mas não desliga a chamada comigo. Então, são jovens que ficam 16 horas conectados, né? Para manter essa questão de com quem que o outro está falando, se está online comigo, não está conversando com mais ninguém. Então, já tem essa manutenção também desse ciclo de abuso. E, claro, a rede social, ela né, dissemina muita informação e aí, até que as coisas entrem numa linha, digamos assim, tem um boom. Então, tudo é abuso hoje em dia. Então, a gente também tem que ter cuidado. Nunca invalidar nada, tá? Se uma pessoa chega pra mim falando, eu acho... Pra mim, tu travou pra mim. Ó, o Nobre dos Nobres fez uma pergunta legal aí. Repete quando a pessoa diz que acha que está sendo abusada. Pra mim, travou nessa parte. Quando a pessoa acha que está sendo abusada, a gente nunca vai invalidar. A gente sempre vai escutar toda a história dela, a narrativa dela. E aí, claro, a partir de então, a gente vai orientar para ver o que ela pode fazer, como ela pode fazer. Só que o que eu quero te dizer? Que o Dr. Google, ele veio para nos atrapalhar um pouco também, tá? A gente pode ter ali muito mais informação, muito mais acesso, perguntar coisas, mas ao mesmo tempo, dependendo do site, qualquer pessoa, inclusive leigo, pode colocar algum tipo de informação ali. Então, nem sempre o que se lê na internet é, de fato, aquilo que a gente sabe cientificamente como correto. Tá? Então, por isso que é sempre bom procurar um profissional qualificado, tu ir atrás de informação fidedigna para que tu consigas ver, bom, isso aqui é abuso, isso aqui não é abuso, eu também estou sendo abusivo, né? Não estou só na condição de vítima. Então, também pode ser uma relação que se retroalimenta através do abuso. Deixa eu ver qual é a pergunta. Não sei como é que eu... Pós-pandemia, eu percebi a ausência de responsabilidade afetiva. Vocês perceberam algo do tipo? Pós-pandemia, percebeu? Sim. Tá, aí entra na questão narcisista, tá? Sim, também. As mídias sociais, internet, tecnologia, a gente começou a criar a cultura do like, certo? Tudo que eu faço, eu posto, para que aquilo me reverta em aprovação dos outros, em visualizações e tudo mais. Aqui ganhando suco, né? Tá, Terezinha? Enfim, e aí, então, o que acontece? Ausência de responsabilidade afetiva. Tem também uma questão muito importante, que a responsabilidade afetiva não é ser sempre recíproco, é ser respeitoso, certo? Não é porque o fulano está me dizendo que gosta de mim, que necessariamente tem que gostar de fulano, tá? Mas eu tenho que ter um cuidado, né, com a questão de sentimentos e afetos dessa outra pessoa. E outra coisa, relações líquidas, tá? Então, as pessoas estão fazendo de tudo para seduzir, para conquistar por uma noite. No dia seguinte, tu não precisa nem me ligar. Né? Então, isso demonstra assim, uma questão de falta de responsabilidade afetiva. Mas a gente também tem que ter um certo cuidado, né, do que é responsabilidade afetiva e do que é reciprocidade, o que é respeito. Não sei o que tu pensa, Bruno. Então, eu gosto de chamar atenção para a questão da percepção de dependência e codependência. Às vezes, a pessoa literalmente acha que está fazendo um bom trabalho em tentar persistir com o meu amor, eu vou curar a pessoa, ou eu vou conseguir fazer. Isso que a gente está focando de novo só na questão do relacionamento, mas é como se a pessoa se colocasse à disposição de ser uma salvadora. E quando ela cria esse perfil de salvador, desde amigos que fazem manutenção, de repente, de algum comportamento que não é tão funcional de um amigo, mas todo mundo se reúne lá quando ele faz alguma M e fica na volta dele, e vai lá e faz um churrasquinho e dá atenção, né, reforçando aquele comportamento. Eu citei ali o macaquinho tomando suco, né? Porque a gente tem essa intenção. Todo comportamento, ele só é funcional pra gente, mesmo que é doentio, porque ele tem algum reforço. Claro. Ele tem uma boa intenção primitiva. Existe algo dentro de mim que está sendo atendido com aquilo. Às vezes, a forma de eu perceber o amor também está na forma com que eu me sinto abusado, por exemplo. Onde eu acho que não, tem que ser possessivo. O homem tem que ser isso mesmo. Não, mulher tem que ser louca, tem que chegar no trabalho batendo na secretária. Né? Então, tipo, a gente cria neuroses que a gente acredita no formato que a gente interage com o mundo, né? Como se fosse uma verdade... como é que eu vou dizer? Uma verdade única, assim, é isso aqui é a representação de amor, isso aqui é a representação de saudável. Né? A questão que o Nobre falou ali sobre a questão de
responsabilidade afetiva, eu acho que também está muito como a pessoa se permite se enxergar nessa comunicação, nesse relacionamento, entendeu? Entender que se pertence àquela amizade, ou se pertence àquele núcleo, àquele departamento na empresa, àquele relacionamento, mas que existe uma função, não só hierárquica, mas também um equilíbrio que precisa ser para trazer aquela polaridade, aquele pulsar na relação, onde mesmo que em paralelo e caminhando juntos em direção a um objetivo em comum, também se caminhe isoladamente, olhando para os seus propósitos individuais. Travou de novo, Manu, não sei se Não, para mim tá tranquilo aqui. Tá, beleza, a questão, né, essa que tu tá falando, a gente também fala de idealização, certo? Idealização no relacionamento. A gente, vou falar agora na questão feminina da coisa, bem sexista mesmo, tá? Nós somos inundadas, meninas, desde muito cedo, a esperar o príncipe encantado, né? E essa idealização... Eu vou até ver se é a minha conexão aqui, mas não tá. Tu falou da questão. Será que se passar para... Será que se passar para 4G de repente, ou para 5G, ou para... Porque eu não queria interromper, o nosso papo, senão a gente vai ficar com dois pedaços e aí o pessoal pode não curtir. Não, só ver se tu vai conseguir, a conexão não vai cair e tal, mas se cair igual eu vou estar aqui te esperando. Porque pra mim que tá dizendo que tá tudo normal, a velocidade. E agora, eu tô com a 4G, ver o que fica aí pra ti. Tá bem? Aqui tá de boa agora. Tá de boa? Normal, então vou segurar por assim. Que eu tava te falando, então, de uma forma bem sexista, tá? Na questão de construção de papéis, tá? Sociais. Isso falando na minha geração, tá? Não tô falando na geração de agora, que a gente tem muito mais abertura para falar sobre questões de gênero, de identificação, entre outros. Mas na minha geração, a questão sexista que eu estava mencionando é que nós fomos condicionadas a esperar o príncipe encantado no cavalo branco, certo? Então a gente já entra, né, na vida adulta idealizando uma relação que muitas vezes, na maioria das vezes, ela é fantasiosa, certo? Eu quero... Como se fosse o script perfeito, receita de bolo, como tu tinha mencionado. E, na verdade, quando a gente se relaciona de uma forma adulta, né? E aí precisa de muita coisa para chegar numa relação adulta, mas quando a gente, teoricamente, se relaciona de uma forma adulta, a gente deveria lidar não com expectativas, mas com realidade, certo? Com dois adultos interagindo, né? Querendo crescer junto, querendo fazer coisas, e não uma sensação de completude, mas de duas pessoas que uniram propósitos. E eu fico parecendo normal. Eu vou tentar passar a minha para... Eu vou desligar o Wi-Fi aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Eu tenho medo que caia se eu fizer isso, mas vamos testar. Não, mas acho que tu segura. Percebe se vai melhorar aí. Tá travando. Um monte de gente falou que tá travando agora. Não sei se é o meu também. É que é um tema pesado, né? 2 profissionais de ponta, assim, fica carregado. Fica. Mas é isso, não sei se conseguiu me escutar e pegar minha ideia central ali da questão. Isso, para essa questão de relacionamentos, eu sempre procuro entender a pessoa de que forma ela está vendo aquela perspectiva que ela me trouxe. Tá? Se ela está vendo numa posição muito passiva, ingênua ou de repente até vitimista em algum aspecto, tá? Onde ela está tentando colocar o outro como uma pessoa que é, tipo, se colocando como acusadora, né? Colocando o outro como se a culpa fosse do outro, não sei o que, tá? Se coloca como inocente e acusa o outro, né? Porque num relacionamento, para um ser inocente, o outro tem que ser acusador e vice-versa. Exatamente. Né? E aí eu percebo se ela está num recurso mais adulto, né, com as suas potencialidades, ou mais infantilizado. E a partir daí eu costumo chamar para reflexão o entendimento de função de maternagem e paternagem. Né? Eu, um homem adulto, tu, uma mulher adulta, nós temos função de maternagem e paternagem. Quando a gente começa a perceber que muitos dos nossos comportamentos às vezes estão extrapolando e sendo, inclusive até abusivos por causa do desvio de função, uma mulher que comumente acaba se colocando como mãe do companheiro, ou o companheiro que acaba tratando a companheira como filha, ou como irmã, como tudo, menos a companheira, né? Esse desvio de função causa inevitavelmente um desequilíbrio.
esse desequilíbrio, a médio e longo prazo, começa a trazer manifestações no sistema familiar ali que vão tender à disfuncionalidade. Quando a gente entende que tem que ter o equilíbrio entre a maternagem e a paternagem, vamos botar assim, interna, eu tenho que saber me maternar, me cuidando, né, fazendo com que eu preste atenção no meu corpo físico, mental e espiritual. Tá? E eu também tenho que saber que eu tenho que ir atrás daquilo que eu preciso para me aprimorar, que eu tenho que ir atrás daquilo que faz sentido para mim e buscar o meu melhor com a questão da paternagem. Eu tenho que entender que a outra pessoa pode não estar nessa vibe, vamos botar assim, ou não ter o entendimento disso. Então, o primeiro é trazer consciência de o que seria estar em equilíbrio consigo mesmo. E a partir daí a gente percebe que o próprio relacionamento abusivo, em alguns casos, era uma baita, né, de uma bengala, fazia a manutenção de um sofrimento, mas trazia uma certa estabilidade a partir de uma visão que era equivocada, que era disfuncional, né? E antes de entrar numa relação, é muito importante que as pessoas falem sobre expectativas, para que não coloque também, né, muita expectativa, né, falando mais uma vez, o relacionamento acaba que é um contrato, né? Tem que ser, exatamente. Tem que ser. Só que as pessoas hoje em dia estão tão focadas em ter o relacionamento que elas esquecem de fazer esse contrato. E aí o que acontece? Ou se mantém num ciclo de abuso recorrente, ou suspende a relação, que é mais fácil de terminar do que fazer a manutenção. Sim! Nos relacionamentos que nós temos hoje em dia, principalmente, né? Onde a gente tem aplicativo para formar relacionamento, então... Pois tu vê, então, né? Tudo muito fácil, né? Faz, né? Fica bem barbada. Líquidas, é muito fácil. Aí ele perguntou de novo ali, ter narcisista está bem alto. É tão comum esse transtorno ou é comum algumas características de narcisismo? Na verdade, mais uma vez, a gente está usando a internet contra e a favor da gente, tá? Fala-se muito sobre narcisismo, mas nem todo narcisista de internet é de fato um narcisista, tá? Mas sim, é um transtorno bem comum e normalmente o narcisista se relaciona com um dependente emocional, tá? Então a gente tem esse casamento, digamos assim, perfeito. A forminha, né? É a forminha, a crença, exatamente, né? Então a gente tem isso aí casando, digamos assim, porque o que sobra no narcisista falta no dependente emocional. E aí, então é uma relação que acaba, de certo modo, se sustentando por muito mais tempo. Retroalimentando. Mas eu acredito que é em torno de 5% da população, né? Hoje está acontecendo, está muito popular de tu ver como se fosse um espectro, né? Assim como o autismo, assim como eu também percebo o TDAH como um espectro, né? Eu percebo que existe muita variação, não só cognitiva, mas comportamento, em todos os aspectos, tá? Desses rótulos que se criam como transtornos de personalidade ou até alguma questão de neuroatipicidade, assim. E é muito fácil por mais que seja os 5%, é um espectro. Então, é como se a gente montasse uma curva de Gauss. Vai ser, por exemplo, 34% vão ser muito, 34% vai ser menos e quase o restante vai ser quase nada, entendeu? Então, tipo, é um espectro que, ao mesmo tempo, vai ter pessoas muito para um lado, vai ter para o outro também, meio que se equaliza, assim, né? Se fosse levar, acho que severo seria, tipo, 2%, 2,5%. Não chega... E o que está acontecendo também? Usar transtornos psiquiátricos de personalidade, neurológicos, como se fosse uma carta de apresentação, tá? Oi, eu sou a Manuela, eu sou ansiosa. Tá? Entendeu? Porque daí, claro, a gente precisa do pertencimento. E antigamente tinha outras formas de tu pertencer. Era uma banda que tu gostava, era porque fumava, era porque bebia uísque, e agora é porque quantos transtornos psiquiátricos tu tens. A questão qual é? Principal. Não é porque o Google me disse que eu tenho um transtorno de personalidade narcisista que necessariamente eu seja uma pessoa narcisista. Fez não é porque teste em algum fórum, alguma coisa? Na nossa época era da Capricho, né? Assim, qual a sua personalidade? Toda tinta. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai, principalmente, referenciar esse tipo de questão, porque não é... primeiro que isso é muito sério, tá? Um transtorno de personalidade é um transtorno psiquiátrico, ele precisa de tratamento, ele precisa de acompanhamento psiquiátrico, ele precisa de acompanhamento psicológico. Então, não é uma coisa simples assim de tu dizer, eu sou narcisista, tá? Ou, até porque o narcisista jamais vai dizer que é narcisista, tá? Então, a gente já começou por esse caminho. Perfeito. Ele vai dizer que é perfeito. Sim, psicólogo não precisa, entendeu? Então, o narcisista, ele também já tira o cavalo dele da chuva. Então, o que a gente tem que ter muito cuidado? Quando vai usar algum tipo de transtorno, principalmente psiquiátrico, assim, depressão, ansiedade, né? Esses mais comuns que a gente chama, porque isso está ficando
tá havendo uma banalização também. A gente até fugiu um pouco do tema, né, da questão do abuso, mas só para a gente encerrar essa questão, há uma banalização também, né, dessa questão de transtornos psiquiátricos, como se fosse uma carta de apresentação e uma desculpa para ser como se é, para não precisar se corrigir, para não precisar se melhorar, para não precisar ter que pensar em si mesmo e assumir responsabilidades, né? Porque a gente fala, tu principalmente, tu trabalha muito com essa questão de trazer a criança interior para o adulto que vive nela ali, né? Então a gente também precisa ter essa maturidade para aceitar os seus defeitos, as suas questões e também, né, se colocar como adulto da situação, se entendendo, se trabalhando, se melhorando. E não usar isso para justificar certos comportamentos, padrões e formas de tratar as outras pessoas. É igual as pessoas usam um signo, né? Ah, eu sou taurino, eu sou comilão, eu sou preguiçoso. Daí usam um rótulo pra sempre. Foda-se, eu sou taurino, vou comer, eu sei lá. Não, não fala um signo ciumento. Eu sou o signo que é ciumento. E aí fica justificando isso como signo. A mesma coisa é... Um looping eterno disso, né? E aí a pessoa não se corrige. E a pessoa não se melhora, a pessoa... E o que acontece? Aí também há o reforçador que tu estavas falando antes, social, né? Ah, mas eu não vou falar nada pro fulano porque ele não vai aceitar. Porque ele vai ficar bravo, porque ele vai brigar comigo. E aí, então, a gente mantém também esse ciclo de abuso, de violência e de várias outras questões, porque a gente já tira a responsabilidade do fulano de se corrigir, de se melhorar, de se trabalhar. Desempodera a pessoa, né? Quando eu acho que a pessoa não tem condições de dar conta sozinha daquele diagnóstico, ou daquele... Claro que eu não faço diagnóstico, sou terapeuta, mas quando a pessoa não dá conta, quando eu tenho que falar, eu dar uma real para um amigo, por exemplo, uma amiga, entende? Quando eu acho que ela não vai dar conta daquilo, eu estou inferiorizando ela. Eu estou me colocando como superior a ela. Né? Na hierarquia que nós somos iguais, numa amizade, que seria seria a equalização das funções dos amigos, né? Todo mundo ser igual na amizade, eu vou me colocar como superior. Né? A mesma coisa a questão de fazer manutenção ou codependência do próprio abuso financeiro, por exemplo. Né? Ah, mas ele não tem condições de ganhar igual o pai e a mãe, ele já está com 45 anos morando com os pais. Entende? Ou ela, sei lá. Né? E, cara, não tá longe isso, né? Isso é uma coisa que é muito... não precisa mexer muito para encontrar. Boa tarde, Anderson. Olá. Pegou o cara? Bem-vindo. Não, na verdade, tu está falando tudo, né? Então, só porque eu fiz um mapa mental que eu tinha te mostrado, só para a gente citar as questões ali que existem, os contextos e os tipos, tá? Então, contexto de abuso que a gente mais percebe é o familiar, então, escolar, né? O do ambiente de trabalho, o das amizades e o que mais chega pra gente, então, acho que tanto pra mim quanto pra ti, ainda é a questão de relacionamento afetivo, tá? Que é o que as pessoas mais trazem, porque, de certo modo, é o que mais desorganiza, é o que mais salta aos olhos de todo mundo. E os tipos que a gente presencia de abuso e violência é o físico, o psicológico, o moral, o sexual, o patrimonial, o financeiro e o tecnológico. E também a gente estava conversando ali antes, né, de entrar para a live, que existe também uma coisa que nós, não sei se existe um termo, mas a gente batizou de autoabuso, né? Que são as recorrentes formas que a gente se sabota, se colocando mais atribuições ou mais cobranças, ou enfim, né, mantendo também esse ciclo de violência consigo mesmo, né, que acaba acontecendo de uma forma, às vezes, muito mais não me fugiu o termo, assim, mas que a gente presencia bastante, né? Que é essa cobrança que a gente faz com a gente. Incide muito mais no autoabuso do que necessariamente no relacionamento com outras pessoas, né? É muito mais particular do que com outras pessoas, envolvendo outros membros de algum grupo ou sistema, né? Isso. E esse autoabuso está em várias questões. Por exemplo, o comércio na segunda-feira já é uma forma de praticar do autoabuso, né? Mais soluções a você. Eu vou te deixar meu cartão depois. A gente trabalhar. Sítio aí que tu tens aí. Vou abusar do teu sítio daqui a pouco, mas espera aí. Bota a piscina que eu vou. Bota a piscina. Vou dar meu cartão, vou dar meu cartão. Manda ali pra ele. Esse aí tá precisado. Esse aí tá precisado. Manu, vamos abrir para perguntas mais aí, quem se sentir à vontade de dizer. Já saiu um texto aqui. Estou percebendo abuso presente no dia a dia. Isso tem relação, sobre percebendo abuso presente no dia a dia. Isso tem relação com a falta de individualidade. A pessoa não vive a vida dela e quer exigir que o outro faça o que ela idealiza. Deixa eu ver se eu tento de novo. Estou percebendo abuso presente no dia a dia. Isso tem relação com a falta de individualidade. A pessoa não vive a vida dela. Tá, na verdade, assim, ó. Não sei se eu vou tentar explicar da forma que eu entendi. Tu me disse isso, tá, Glaucio? Aí tu me responde se é isso aí.
O abusador, ele não tem uma cara. Vamos começar assim do princípio, tá? Ele não tem uma cara de abusador, da mesma forma que um assaltante não tem cara de assaltante, que um pedófilo não tem cara de pedófilo, tá? E normalmente a pessoa, quando ela não chega já, que nem a gente estava falando, já eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou isso, aquilo. Ele não chega dizendo eu sou abusador, já tive várias outras relações, e nessas outras relações eu fui abusivo. As pessoas não chegam falando isso, tá? Ela vai chegar te conquistando, ela vai chegar. Isso num relacionamento afetivo, isso num relacionamento de trabalho, coisas fora de casa, tá? Não com relação à família, núcleo basal, no caso, tá? Então, esses relacionamentos, eles vão se construindo de uma forma que tu vai te sentindo envolvido. Eu vou falar no feminino, tá? Porque eu vou falar assim, dessa maneira, no meu Eu não lugar. tenho problema contar isso. Na questão, tu vai te sentindo envolvida, tu vai te sentindo admirada, tu vai te sentindo amada, tu vai te sentindo o centro da vida da pessoa, tá? À medida em que tu estás dentro daquilo ali, aí começam os abusos, aí começa aquela questão do enfraquecimento, que seria o movimento inverso da conquista. Por quê? Porque a pessoa te quer ali, te quer para ela e não te quer para mais ninguém, tá? E tu tem que estar disponível, disposta e a todo momento para aquela pessoa. Então, o que acontece? Aí acontece o movimento inverso, que é o de enfraquecimento. Como que é esse enfraquecimento? Aí é a partir de, sei lá, vamos sair juntos hoje, tá? Aí tu veste uma roupa, mas eu não gostei disso, tá muito curto, tá? Aí tu posta uma foto, mas o que? Tu quer like? Tu quer curtida dos outros caras? Aí vocês saem juntos e aí tu diz que tu vai no banheiro sozinha, já vai se caçar? E aí começa, tá? E aí, pra não se incomodar, tu vai fazendo o quê? Tu vai concordando com aquilo. Não, verdade, tá muito defocado mesmo, vou trocar. Ou tu vai no banheiro, não, tu vai comigo. E aí tu vai dando. Tudo na vida, nessa questão comportamental, se mantém através dos reforçadores. Então, isso também é um reforçador. Quando tu concorda com a atitude do outro e tu. Autoriza o outro a dar. Exato, autoriza e descredibiliza o teu próprio pensar, a tua atitude que tu terias diferente. Autonomia de pensar. Exatamente. E aí tu vai fortalecendo o outro. Aí depois vem uma parte um pouco mais severa, que daí é aquela questão do mas tu engordou, ninguém vai te querer, só eu pra te querer mesmo, essa chatice, e por aí vai. Eu gosto de falar, desculpa só fazer um parênteses, que quando a gente fala de relacionamento abusivo, principalmente mulher com homem, né, na questão de um relacionamento hétero, a gente rasga muito a carteirinha de feminista, tá? Porque a gente diz, porque eu nunca vou permitir que um homem faça isso comigo. Só que quando tu está dentro de uma relação envolvida, gostando, já tem planos, daqui a pouco já tem filho, já tem um monte de coisa envolvida, de certo modo, o que eu gosto de falar é que a questão afetiva. Quando entra o afeto, a gente não se dá conta do que está passando, né? Então isso também já vai fazendo com que tu não enxergue tudo isso que tu está vivendo, tá? Mas era só um parênteses. Então a gente vai fazendo a manutenção, o reforço, à medida em que tu vai autorizando essas questões para não se incomodar, para não discutir, para não bater boca, e em casos mais severos, para não apanhar, para não, sei lá, ser ameaçada de que vai perder um filho, né, pela questão de guarda, para não, sei lá, tipo, vou te tomar o teu carro, vou te tomar o teu cartão, vou te tomar outras coisas. Então as pessoas se mantêm, digamos assim, tá? E isso sustenta o ciclo. E por fim, né, que tu perguntou ali, se a pessoa não vive a vida dela, vive a vida dela. Né? O abusador, ele tem uma vida normal, ele tem a sua profissão, ele tem o seu trabalho, e ele ainda acha um tempo para importunar o outro. Show de bola. Isso é uma dinâmica de codependência também, né? Se tu parar para pensar que quando o abusador ele encontra um salvador para ele, sempre que o salvador se posicionar, que é o codependente, se posicionar de uma forma contrária ou não esperada pelo manual de boas intenções e regras que acaba se criando nessa relação, ele vai ser a pior pessoa do mundo. Então ele é punido, ele é comparado, ele é menosprezado. Né? Olha que pecado aí este homem aí sofrendo, tendo que trabalhar em casa e cuidar da filha. É isso mesmo, é assim que funciona a vida adulta, Ederson. Bem-vindo ao mundo real. Eu recentemente tive um bebê, minha esposa está jogando nas cordas, por exemplo, hoje passou o dia inteiro no celular, eu disse que é trabalho, e eu cuidando da bebê arrumando a casa. Tá, recentemente, quanto que também a gente pode estar lidando com um puerpério não muito saudável da tua esposa, ela pode estar num quadro de depressão pós-parto. Né? Então, de certo modo, ela 4 meses, eu acho. Pode ser. Ela pode estar terceirizando para ti os cuidados com a nenê de vocês, porque ela não está em condições de cuidar nem dela, imagina de uma outra criança que demanda tempo, demanda atenção, demanda um monte de coisa. Né? Então, acho que pode ser um pouco disso. Não entraria no caso de abuso, eu acho, né? Não sei o que tu pensa, Bruno. Eu não acho que seja um caso de abuso, mas acho que pode ser um quadro um pouquinho mais interessante de tu investigar um pouco mais a fundo.
Eu sempre parto do princípio da conversa. Uhum. Se não tiver comunicação, não existe nenhum tipo de relacionamento. Exatamente. Então tem que colocar os referenciais. Olha, tu não acha que de repente esteja ficando demais no celular? Uhum. Eu estou precisando de ajuda aqui, eu também preciso trabalhar. Uhum. Né? Mas no caso, eu acredito que os dois estejam trabalhando de casa hoje. Né? Uhum. Então, de repente, se tem algum destempero aí, né, alguma coisa que não seja tão funcional, é só uma questão de agendar. De repente eu foco mais de manhã, tu foca mais à tarde. Sim, Né? divisão. Porque a responsabilidade da bebê é dos dois. É dos dois, exatamente. Mas também a gente pode dar uma olhadinha, porque a questão hormonal, ela fala muito também nesse caso, né, pós-parto. E a gente sabe que não é fácil, assim, porque foge um pouco do controle da gente também, né, quando entra na questão hormonal. Não sei se a gente respondeu. Não sei se na questão endócrina, após 120 dias, ainda esteja naquele pico ali, né? Mas eu acredito que os 40 primeiros dias são mais assim, são mais uma questão de, vamos botar entre aspas, bomba relógio. Assim. Agora é mais uma questão também, pode ser uma fuga, pode ser algum receio, pode ser, de repente, até dor para amamentar, entende? Sim. Aí acaba criando algum movimento de que só vou vir para cá quando é necessário. Né? Então, pode ser algo que seja bem superficial ou, de repente, até bem profundo e uma dinâmica bem subjetiva. E eu falo também sem saber, tá? Sem conhecer o caso, mas também pode ser uma questão de uma mãe que não queria um filho, né? Então também entram várias outras questões que a gente aí vai, né? A gente, exato. Né? Não, também tem a questão de perceber se, não sei, acredito que no caso do Ederson não, eu conheço eles estão sempre buscando desenvolvimento e tal. Eu costumo depressão pós-parto, tive vários problemas de saúde emocional próximo do estômago. Tá. Então, isso aí é uma questão de psicossomática também, né? Exatamente. E tem a ver com a questão do posicionamento, como é que ele percebe a questão da masculinidade, né? Se depois que virou pai, principalmente pai de menina, ele se sente menos homem em algum aspecto. Né? A mãe, como é que está essa comunicação com a mãe? Essa mãe ela tem medo de entregar a filha para o pai também desenvolver a maternagem? Como é que funciona a comunicação que os dois têm em relação ao prover da família, porque os dois têm que trabalhar, e principalmente ao cultivo da família, que é levar energia para o membro mais novo do sistema. Então, tem questões subjetivas, tem que ver também se não existe nenhum tipo de fuga deste homem também no relacionamento que possa estar terceirizando alguns afazeres e querendo focar no olha como eu estou cuidando e não estou sendo cuidado também, entra um pouco da criança interior aí, né? Estou fazendo tudo certinho, olha aqui eu, olha, ó. Me nota, né? Ou pega aqui tua filha também, que a filha também é tua. Olha para mim, tem várias questões aí que a gente pode falar. Mas acho que essencialmente poderia ser isso, né? Uma questão de conversa, diálogo, iniciar, enfim, né? E falar sobre expectativas também. Tu é um cara, tu é um homem, então a gente sabe também na questão machista, patriarcal, o quanto o homem se invalida enquanto pai para continuar sustentando também essa questão de eu que sou provedor, eu que tenho que sair para trabalhar, como assim eu tô aqui cuidando de filho enquanto tu tá aí no celular. Então, é uma família que está precisando bastante de um diálogo, acho que seria e tem aquela questão, importante. Exato, tem aquela questão do posicionamento também, né? Não, é como se eu não pudesse ficar cuidando, né? Não, eu não posso ficar aqui, eu não posso deixar de trabalhar de repente. Né? Só se que você conversa de novo, Fernanda. Não, a gente começou te defendendo, viu? Acho que tu é que vai ter sentimento. Com certeza. Homens têm sentimentos, né, Ederson? Homem pode chorar sim, tá, Ederson? Tá liberado. Deve chorar. Não, mas o Ederson, eu acho que ele é bem narcisista, esse cara aí, tia. É o senhor perfeição, ele nunca erra, é o senhor sempre certo. É difícil lidar com o senhor. Então, não sei isso. Claro. Tá bom. Sim. Pessoal, tem alguém com dúvida, alguma questão mais específica aí? Ele contribui também com a gente. Já estamos com 50 minutos já, tu viu como fluiu? Nossa, eu nem percebi. Também não, eu achei... Cara, daqui a pouco deu 20 minutos, a gente vai ficar sem assunto, vai fazer 1 hora já. Que legal, né? É muito massa. Vocês são demais. Gratidão, meu irmão. Obrigada. Perguntas, pessoal. Mais alguma coisa? Pode ser qualquer tipo de pergunta, não precisa ser só sobre o tema também. Depois nós vamos falar uma ideia que a gente está tendo aí. É bom e ele é muito atual, né, Ederson? Ele é bem pontual, como a gente começou falando, né? Hoje em dia não, né? Na verdade, desde que o mundo é mundo e seres humanos se relacionam, existe a questão do abuso, né, nas relações. Então, aqui agora ganhou, né, bastante ênfase, né? Ganhou mais espaço, né? Mais uma vez, eu bato muito na tecla das redes sociais, vocês vão ver, né? Quando vocês forem me escutando falar mais, eu bato muito nisso porque eu acho que ao mesmo tempo que é uma informação, é bom, é útil, é válido e facilita a comunicação, também é um desserviço para algumas coisas. Então, acho que é importantíssimo. Tudo aquilo que é usado de forma disfuncional acaba que adoece, né? Então,
Por exemplo, a questão... Claro que não vou entrar para esse lado, vou pensar em outra metáfora. De repente, tipo um bisturi. Tá? O bisturi pode ser feito para fazer uma cirurgia delicadíssima nas mãos de um cirurgião ou para matar uma pessoa. Entende? Então, o instrumento tá aí, mas qual é a intenção que tu dá para ele? E nós temos que ver também nas dinâmicas de abuso que existe muito além da necessidade de pertencimento, o grande medo que as pessoas têm do abandono, que é um medo ancestral, paleolítico, ouso dizer. Que, cara, quando tu não tá pertencendo a um bando ou algum relacionamento, algum determinado gueto, família, assim, algum grupo que seja, se sentir não pertencente, se sentir abandonado, na época dos nossos ancestrais era perigosíssimo, porque tu não vai conseguir te alimentar, não vai conseguir te proteger, entendeu? Tu precisa dessa questão da coletividade, né? Que é de socializar. E isso também é uma questão infantil, né? Assim, a criança, se não tem um adulto ali responsável por alimentar, banhar e tudo mais, a criança morre também. Então, e o ser humano, por ser um ser social, ele precisa muito, né, de outras pessoas para trabalhar, para tudo, na verdade. A gente precisa dessas pessoas. A questão qual é? A gente não sabe se relacionar de uma forma saudável, na maioria das vezes, né, pessoas, claro, não generalizando, mas a maioria das pessoas não consegue se relacionar de uma forma saudável, porque já entra numa relação carregada de expectativas, né, e necessidades que precisam ser atendidas imediatamente. E como consequência... E que comumente são expectativas e necessidades infantis. Exatamente. Reais e que não precisavam estar ali, né, naquela relação interpessoal. Karina, obrigada. Dica do dia, façam terapia, pessoal. Façam terapia, é importantíssimo. Pode existir abuso na família, tipo entre irmãos, digo não sexual. Sim, tá? Qualquer tipo de relacionamento. Sim, sexual também, mas pode existir aquelas outras que a gente estava falando. Por exemplo, um irmão é médico e o outro é desempregado, tá? Então, eu te sustento, então tu tem que fazer tudo que eu tô te mandando. Ou tu nunca vai ser ninguém na vida porque tu tem, sei lá, quantos anos na cara e tu nunca fez nada. Então, esse tipo de relação, ela pode sim ser muito abusiva, tá? A gente pensa o quê, né? Mais uma vez, as expectativas irreais e fantasiosas, infantis, enfim. Que família é tudo, tá? E não necessariamente. Família pode ser o teu maior motivo de adoecimento, né? A família pode ser o teu maior núcleo enfim, de abuso, de várias outras questões não muito legais, né? Assim, na questão comportamental, de relacionamentos, enfim. E sim, pode ter vários tipos de abuso, inclusive o sexual, dentro de um núcleo familiar. Nobre dos nobres. Perfeito. Infelizmente já fui abusado. Todos nós somos e tanto abusados quanto abusadores, e isso tu pode perceber no teu dia a dia. Né? Desde, sei lá, interromper uma fala, de cortar alguém no trânsito, de não atender daqui a pouco uma chamada, ou ligar para uma pessoa e querer que a pessoa te atenda naquele horário, várias questões a gente está sendo abusado ou um abusador, né? E legal da tua parte assumir, reconhecer e te trabalhar, né? Porque acho que isso é o principal, assim. O que é o ser humano? É uma pessoa, é um ser em constante evolução, né? Na questão cognitiva, na questão emocional, na questão comportamental. Então, quando a gente se dá conta disso tudo e começa a ir atrás, seja por terapia, seja por cursos de desenvolvimento pessoal, por leituras, inclusive, qualquer coisa que a gente faça para se desenvolver já é um grande passo, né, em uma humanidade mais aflorada, digamos assim. A família costuma ter dependência emocional. Não sei se costuma ter dependência emocional, mas também pode acontecer de ter dependência emocional. Depende muito de como acontece, né? Como o Bruno estava falando, da questão da maternagem e paternagem entre os membros, né, do casal e também como isso é passado para os filhos, tá? Tem muito pai e mãe que só vai conseguir existir se os filhos adultos, netos, noras, genros, todo mundo morar todo mundo no mesmo terreno, né? Aí sim, isso demonstra uma dependência emocional, mas não é que seja uma regra na questão familiar. E às vezes até patrimonial, né? Porque muitas vezes os filhos também podem se impedir por amor e não avançar na vida ou não prosperar em algum aspecto para sair da família de origem, para fazer a manutenção de repente, até um casamento abusivo que os pais tenham. Né? De repente, aquele homem e aquela mulher, eles não sabem mais ser marido e mulher, eles só sabem ser pai e mãe. E se os filhos saírem, alçarem voo, eles vão acabar inevitavelmente se separando. E aí, por amor, tem algum filho que pega essa dor aí, subjetivamente, né? E acaba que manifesta todo tipo de insucesso, né? Exatamente. Exatamente isso, os outros irmãos, um se acha melhor que o outro. É isso que a gente estava falando, né? Da questão de quando há o ciclo de abuso, tem o abusado e tem o abusador. Né? Então, isso vai continuar existindo enquanto esse ciclo se mantiver. À medida em que isso é quebrado, seja porque um se dá conta e suspende, seja porque vai embora, seja por qualquer outra razão, rompe laços, enfim. Adquire consciência. Exatamente. Esse ciclo, ele perpetua.
Legal, gente, tô adorando. Vamos contar? Pessoal, mais dúvidas? Tá, deixa a Manu contar então, ou eu conto, Manu. Ou os dois contam ao mesmo tempo e ninguém entende nada, e azar também. Pode ser tu. Pessoal, eu e a Manu, a gente está com uma ideia muito legal e a gente quer ver o engajamento de vocês para perceber se vai valer a pena o nosso empenho, até porque a gente vai destinar parte da nossa agenda, da nossa vida, né, da nossa função de pai e mãe, da nossa função de companheiro e de companheira, da nossa função de homem e mulher, tá, e de profissional, inclusive, também, para ficar um tempo mais próximo de vocês. E a nossa ideia é fazer um evento presencial que vai ser um café terapêutico, onde a gente vai se reunir em algum café, a gente vai marcar tudo previamente, e quem tiver interesse pode ir lá ver a gente conversar sobre isso presencialmente, ao vivo, ali no face-to-face, né? No tete-a-tete. E também, depois disso, virar outras lives, né? Dar continuidade, porque é extremamente importante que a gente possa conversar, que a gente possa, como a gente começou falando, né? Disseminar conhecimento, porque é isso que a gente está aqui para isso. Né? Então a gente queria saber a opinião de vocês, engajamento, se vai ter quórum, como é que vai ser, e principalmente quais os assuntos que as duas áreas podem conversar, para que a gente também consiga trazer para vocês algo que seja pertinente, que seja atual, que seja válido. E vocês podem deixar nos comentários ou de repente no próprio direct ali, no inbox. Não se fala mais. Manda scrap, manda scrap lá no depoimento. Saudades Orkut. Estamos entregando aí, hein? Já dá pra ver que tem um pouco mais de 18. Então, pessoal, nós vamos fazer muito em breve, de repente até pra semana que vem. É só a gente organizar. A gente tem que ver quantas pessoas estão realmente engajando nesse processo. E vamos fazer a live de algum local físico com o pessoal que está interessado em ouvir, discutir, debater isso presencialmente. Tá? Então, quem pilhar, prende o grito. Pode ser no direct, pode ser por scrap no Orkut. Pode ser por carta. Pode ser por... Manda fax. Por carta acho que vai ser um pouco difícil. Vai chegar meio depois, mas tudo bem. Não. Se a gente juntar aí pelo menos... O que é? 10 pessoas, pode ser? Daqui a pouco não cabe no café. Não cabe no café. Dependendo do café até cabe, enfim, a gente debate os detalhes depois, assim, mas legal, gente, que bom. Aí é importante que vocês, quem, né, demonstrou interesse, que fale pra gente um horário que seja adequado também, porque, né, a galera trabalha, já a gente sabe que, né, é difícil também se deslocar num momento que seja, né, de outras tarefas, outras atribuições, enfim, mas a gente vai estar aberto a sugestões, porque o que a gente está fazendo aqui não é para engrandecer somente a mim e ao Bruno, mas também, né, as pessoas que estão aqui com a gente. Então, né? Exatamente. É pra gente criar um movimento de conscientização. E a gente pensou na ideia do café, porque ontem nós estávamos comunicando, ou anteontem, não me lembro, sobre fazer a arte para divulgar essa live. Aí eu me veio na cabeça, um café terapêutico. Tá? Claro que muitas pessoas devem fazer isso, mas do formato que a gente quer fazer, que vai ser online, ao vivo e presencial ao mesmo tempo, acho que, não sei, é um negócio muito híbrido, muito descolado. É muito século XXI, assim, vamos lá. Nossa, eu estou me sentindo com 16 anos agora. Só que internet na escada. Tô até vestido com cabelo agora já. Né? Então, tão jovem que fiquei com isso. Né? Mas a ideia é isso, é transbordar. É conectar com as pessoas, buscar um espaço que seja legal. Se vocês conhecerem ou de repente conhecerem alguém que possa se interessar em fazer esse evento, a gente desloca para lá e faz acontecer. Tá bem, pessoal? Manu, tem alguma consideração final? Quer falar de mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Depois, num outro momento, acho que é um assunto, como a gente já tinha conversado, que rende bastante, né? Rende bastante assunto. Eu tenho muita coisa ainda para falar sobre isso. A questão de consequências do abuso, a questão, né, do acolhimento e do amparo, várias outras questões. Então, acho que a gente deixa para um outro momento, de repente até para esse nosso encontro presencial. Mas eu queria agradecer as pessoas que se mantiveram com a gente do início ao fim, quem veio só dar uma olhadinha, quem contribuiu com perguntas, quem, né, se manteve aqui com a gente, contribuindo, engrandecendo e ajudando nosso primeiro café sem café, né? Terapêutico. Café com mate. O nosso episódio piloto. Não, mas isso é o start, é o piloto mesmo, ver se o pessoal ia curtir. Terezinha, mas aí tu vai ver online, não te preocupa. Às 5 da manhã, todos os dias, do dia 17 ao dia 17 de janeiro ao 17 de fevereiro, a gente tem a Alcatel do IBV no YouTube. Tá? A gente divulga o link e o pessoal pode assistir ali. São 30 dias com temas diferentes que a gente aborda, focado no desenvolvimento, para criar metas e literalmente alcançar elas. Expandir a zona de conforto para conseguir a gente ter consistência no desenvolvimento físico, mental e espiritual. Anu, sem palavras pela paciência, né? Pela vontade de fazer isso dar certo também, que é o diferencial.
Eu tenho certeza que essa parte aí, eu tô com muita vontade de fazer uma coisa presencial assim, nessa pegada. Eu acho que vai ser massa. E tomara que o pessoal pile. Porque também, se não pilhar, vai eu e tu lá e ficamos tomando um mate, conversando. Perfeito. E deu também. Exatamente. A gente dá uma gravada aí. Quem quiser estar com a gente, né, de uma forma virtual que esteja. Perfeito. Olha o Globinho aparecendo obrigada, gente. Obrigada, Pietro. Obrigada, Terezinha. Obrigada, Gabriela, Michele. Todo mundo que contribuiu de alguma forma. Né? O Glaucio também, Marcos. Muito obrigada, gente. Bruno, pessoal, palavras. Sem palavras, Manu. Beijos de luz. Pessoal, cuidem de suas vidas. Qualquer dúvida, nos perguntem. Personalizem algumas respostas para vocês. Não levem para o lado pessoal. Também, se levarem demais, busquem terapia, vocês estão infantilizados. Mas, no geral, respirem fundo e voem alto, tá bom, pessoal? Beijo. Fui cuidar da minha. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.